tem gente de fora? Como é que... Normalmente é o pessoal daqui e a gente abre também para alguns acadêmicos interessados em neurociências e tudo. A gente mandou convite para outros serviços também. Então, pode ser, mas a maioria de neurocirurgiões e residentes. Tá certo, tá bem. Então... Então, gente... vamos... depois nós podemos tirar tempo para umas perguntas. Perfeito. Tá? Bom, eu tirei para essa aula uns 45 minutos, tá? E a gente consegue, eu creio que a aula e as perguntas nesse horário, tá bem? Tá ótimo, perfeito. Então, gente, nós vamos começar a nossa sessão especial de hoje, do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Municipal Miguel Couto, e nós temos a honra de contar com a presença do professor Marcos Tatagiba. O professor Marcos Tatagiba dispensa apresentações, mas ele é o chefe da neurocirurgia da Universidade de Tübingen, na Alemanha, amigo nosso de longa data. E, professor, fica à vontade o tempo que você precisar, não precisa fazer com pressa nem nada. Tá, ok. Muito obrigado, Rui, pelo convite, e todos os colegas que organizaram essa nossa troca de ideias para hoje. Aqui é 13h. Aí deve ser 8 e pouco, não é? Isso. Está começando. Eu estou tomando café depois do almoço, vocês tomam o café, o cafezinho da manhã aí. Bom, o tema da aula são os schwannomas grandes ou gigantes. Nós sabemos que os neurinomas vestibulares, eles são tumores benignos, na grande maioria dos casos. Na nossa casuística de 1.600 casos, mais ou menos, nós tivemos 2 casos de schwannomas malignos. Todos os outros foram benignos. Essa foi a casuística até fim de 19, mostrando os casos que foram operados, todos por via retrosigmoide, e mais 300 casos que nós seguimos sob observação ou que enviamos para radioterapia, radiocirurgia, dependendo do caso. Numa avaliação que nós fizemos até o fim de 18, encontramos em 1/3 dos pacientes os schwannomas chamados T4, A e B, que são aqueles acima de 3 centímetros, são os chamados schwannomas grandes ou gigantes, acima de 3 centímetros eles, sendo que em 56 casos os pacientes tinham neurofibromatose tipo 2 e mais ou menos 380 schwannomas foram esporádicos, não relacionados à neurofibromatose. Quando nós falamos de indicação cirúrgica para os schwannomas vestibulares, então, o primeiro ponto que nós mencionamos são os tumores grandes, acima de 3 centímetros, que acometem uma compressão do tronco cerebral, causando até hidrocefalia em alguns casos. Outras indicações são os tumores císticos, pacientes jovens, mesmo com tumores pequenos, nós recomendamos a cirurgia. Quando os sintomas mais importantes do paciente são os sintomas vestibulares crônicos, não é aquela fase aguda de vestibular, mas quando os sintomas vestibulares permanecem, eles podem diminuir bastante a qualidade de vida do paciente. Nesses casos também nós indicamos a cirurgia para realizarmos uma neurectomia do nervo vestibular. Nos pacientes com neurofibromatose tipo 2, assim que começa a haver uma perda auditiva, nós recomendamos, essa é uma peculiaridade do nosso serviço, porque nós temos bastante experiência com schwannomas vestibulares e com neurofibromatose. Então, a nossa conduta é fazer uma cirurgia precoce, abrindo o canal auditivo interno e fazer uma remoção tumoral guiada pela eletrofisiologia, com o intuito de diminuir o volume tumoral
mas mantendo a função auditiva e função facial. E claro que também tem que se respeitar a posição do paciente. Há pacientes que são completamente contra a cirurgia, outros são completamente contra a radioterapia, a radiocirurgia. Então, nós temos que considerar esse ponto também quando fazemos a nossa recomendação. Mas os tumores grandes, eles, de uma maneira geral, eles são uma indicação clássica para a cirurgia, apesar de que há colegas realizando radioterapia fracionada e até mesmo radiocirurgia nesses casos. Quando nós pensamos em fazer uma cirurgia, claro que temos que ter o apoio da eletrofisiologia para poder oferecer ao paciente uma possibilidade maior de preservação da função. Aqui, no caso, é a função do facial. Nesses casos de schwannomas grandes, é mais raro se preservar a audição. É possível em alguns casos, mas na maioria das vezes não é possível. Então, o foco é a preservação do facial, além, claro, preservação da vida do paciente. A nossa técnica cirúrgica nos tumores grandes é sempre a utilização do acesso retrosigmoide. Nós não fazemos o acesso translabiríntico nesses casos. O translabiríntico também é um acesso bastante utilizado, principalmente pelos colegas da otorrinolaringologia. Nós não vemos vantagem no acesso translabiríntico. A vantagem seria se toca menos no cerebelo, porém, a desvantagem é que a cirurgia demora bem mais tempo, demora mais tempo para se realizar o acesso cirúrgico, e também a visualização dos nervos bulbares, ela ocorre no fim da cirurgia, enquanto que no acesso retrosigmoide, nós temos a visualização dos nervos bulbares já no início da cirurgia, o que facilita a preservação desses nervos. Há que lembrar, como é uma aula também para residentes, eu gostaria de estressar a importância de uma boa craniotomia retrosigmoide. O acesso retrosigmoide é, na verdade, o acesso pterional da fossa posterior. Ele é tão importante na neurocirurgia como o acesso pterional. Tem que se aprender a fazer bem, e fazendo-se bem, a pessoa aumenta as possibilidades que tem na realização de cirurgias na fossa posterior, no ângulo ponto-cerebelar e tudo isso. Então, a craniotomia correta, ela expõe o limite dos seios, transverso e sigmoide. Não precisa expor o seio completamente, mas pelo menos saber onde ele passa para que a abertura da dura seja mais ou menos justa ao seio, o que vai fazer aproveitar melhor o espaço da craniotomia. Não é preciso abrir o foramen magnum, mas a remoção do osso tem que ser basal também, para impedir que ossos ou partes ósseas estejam bloqueando a visualização da porção inferior do ângulo ponto-cerebelar. Principalmente quando estamos fazendo um acesso em posição semi-sentada, a visualização é realizada de baixo para cima, como nesse gráfico aqui, ela é de baixo para cima. Isso vai facilitar muito a preservação dos nervos e a visualização do tumor e tudo isso. Mas para podermos alcançar esse tipo de visualização, nós temos que retirar a parte óssea aqui de baixo. Então, a base do crânio, ela fica horizontalizada. Então, após fazermos a abertura e depois de expor o ângulo ponto-cerebelar, o próximo passo é abrir o canal auditivo interno, respeitando a anatomia da dura mater. Aqui nós vamos ver que a parte inferior do osso petroso vai apresentar uma dura que está conectada ao osso de maneira frouxa, não de maneira aderente, firme. Então, essa dura vai apresentar uma série de linhas pequenas que todas terminam num certo ponto.
E esse ponto, essa altura onde essas linhas terminam, exatamente essa área ela vai indicar a porção inferior do canal auditivo interno. E a linha que chamamos de linha de Tübingen. Se nós respeitarmos essa linha, nós vamos sempre alcançar a porção inferior do canal auditivo interno. Então, o primeiro passo é abrir o canal, a menos que o tumor seja tão grande, gigante, que esteja bloqueando a visualização do osso petroso aqui atrás. Então, nós temos, neste caso, que fazer um debulking do tumor, diminuir o tamanho tumoral para fazermos, então, a abertura do canal. Mas a abertura do canal ela é feita como um dos primeiros passos da cirurgia e não no final da cirurgia. Se nós abrirmos no início, nós vamos ter a possibilidade de ter o controle do facial e do coclear já no começo da cirurgia. Isso vai facilitar muito depois a retirada do tumor completamente, depois que tivermos exposto o facial junto ao tronco cerebral. E a segunda questão importante é que, no início da cirurgia, o tumor vai proteger os nervos que estão afetados por ele. Enquanto que, se nós fizermos essa abertura no final da cirurgia, esses nervos vão estar expostos, correndo um risco maior de serem lesados pela broca de diamante. Então, depois de abrir o canal, nós retiramos o tumor de dentro e, caso necessário, nós podemos utilizar o endoscópio para visualizar o fundo do canal e ter a certeza que o tumor foi tirado completamente. Então, aqui, mais uma vez, a anatomia da porção posterior do osso petroso, anatomia dural, com essas linhas terminando todas nesse ponto aqui. E, se traçarmos aqui uma linha virtual, nós vamos estar alcançando a porção inferior do canal auditivo interno. Nos tumores grandes, nós fazemos a cirurgia em posicionamento semi-sentado. Isso vai ajudar muitíssimo a visualização e facilitar a remoção do tumor e vai tornar a cirurgia mais limpa e mais rápida. Para não haver o risco de embolia gasosa, o paciente é posicionado assim, com a perna acima da cabeça, e nós fazemos uma série de monitorização com o ultrassom transesofagiano, e ele vai nos mostrar as cavidades cardíacas e vai mostrar se há alguma bolha de ar entrando aqui. Esse é um exame extremamente importante no posicionamento semi-sentado. Nós fizemos uma avaliação de 150 casos consecutivos do tamanho T4, a craniotomia sempre realizada pelos residentes, e para ver o tempo cirúrgico nesses pacientes, só tumores grandes T4A e T4B. E o que vocês veem é que o tempo cirúrgico médio, utilizando essa técnica do posicionamento semi-sentado, foi de 4 horas para retirar esses tumores de pele a pele. Quer dizer, a partir do momento que a pele foi aberta até o momento que a pele foi suturada. O tempo médio de craniotomia foi de 1 hora, levando 45 minutos a 2 horas para a abertura e para o fechamento no total. Então, de modo que a média cirúrgica intradural foi mais ou menos 3 horas, nesses tumores grandes. Isso é muito facilitado pelo posicionamento semi-sentado. E para ter certeza que não há risco, utilizando essa técnica, claro, com o posicionamento correto do paciente, com a monitorização anestesiológica, nós fizemos esse estudo prospectivo para saber como é o risco da embolia gasosa, mesmo nos pacientes com foramen oval aberto. Então, aqui vocês veem 200 casos que nós avaliamos. Em 52 casos, quer dizer, 26% dos pacientes, o foramen oval estava aberto, nesse grupo de 200 pacientes, que excluía crianças. Nós
desenvolvemos uma classificação para graduar a quantidade de ar que entra. 0 é bolha, não é bolha nenhuma. O grau 1 são bolhas pequenas, singulares, sem maiores problemas. O grau 2 com bolhas maiores, porém mantendo o nível de CO2 expirado abaixo de 3 milímetros de mercúrio. Quer dizer, praticamente não há queda no nível de CO2. Aqui, havendo um nível mais baixo de CO2, além de 3 milímetros de mercúrio, mas também sem problemas para o paciente. O grau 4 é quando a pressão arterial média cai abaixo de 20%, o paciente precisando de adrenalina. E o grau 5 é quando é o colapso do sistema hemodinâmico. Não tivemos nenhum caso de colapso hemodinâmico. Tivemos um caso onde precisamos utilizar a adrenalina, porque entrou mais ar, e todos os outros casos, eles não tiveram problema algum, e para o paciente, nenhum caso ocasionou qualquer problema. Então, nós vemos aqui que, mais ou menos, em 44% dos casos, não há bolha alguma vista durante todo o tempo da cirurgia, e em outros 42%, algumas bolhas singulares, quer dizer, em 86% dos casos, não acontece absolutamente nada, e nos outros 14% nós temos bolhas maiores, mas também sem implicações para o paciente. Isso levando essa conduta bastante coordenada com relação à monitorização anestesiológica intraoperatória da embolia. E nós publicamos esse trabalho em 2014 na World Neurosurgery. Então, a conclusão é de que o posicionamento semi-sentado não ocasiona risco para o paciente se ela é bem conduzida, mesmo nos pacientes com forame oval aberto. Agora, para que fazer isso? Não só para melhorarmos o tempo cirúrgico, para a cirurgia também ficar mais bonita, mas porque nós acreditamos que as funções elas são melhor preservadas se utilizamos o posicionamento semi-sentado. Essa confirmação dessa nossa impressão foi publicada no ano passado. Nós fizemos um estudo multicêntrico aqui na Alemanha, foram 97 casos, 56 operados em posicionamento semi-sentado, 41 em posição supina. Vários centros participaram desse estudo e vocês podem ver aqui a idade do paciente. Os pacientes é semelhante nos dois grupos. O tamanho do tumor na posicionamento semi-sentado é ligeiramente menor, porém não significante. Nós tivemos não houve uma diferença significante entre esses tamanhos de 4 a 3,5 centímetros. A audição, de maneira geral, também era parecida nos dois grupos, o facial pré-operatório também, e aqui já começam os resultados. Nós vemos que, no posicionamento semi-sentado, em 93% dos casos, nós podemos tirar o tumor completamente, enquanto que em 73% somente dos pacientes operados em posição supina foi possível retirar o tumor completamente. Aqui nós tivemos muito menos restos tumorais no grupo semi-sentado do que no grupo operado em posição supina. Nós vemos aqui de novo esses resultados. E a duração da cirurgia na posição supina foi mais longa do que no posicionamento semi-sentado. Quando passamos para a preservação das funções, nós vemos que o posicionamento semi-sentado permitiu também uma preservação imediata do facial melhor, principalmente aqui nesse grupo. Nós vemos aqui, nos grupos mais baixos, você vê a diferença.
Então, o posicionamento semi-sentado foi melhor na preservação do facial e também na preservação, não só logo depois da cirurgia, mas depois a longo prazo também. Então, o que se pode ver é que o posicionamento semi-sentado facilitou a cirurgia e aumentou a chance de preservação da audição. Aqui um vídeo que mostra toda a técnica semi-sentada, um tumor relativamente grande, numa paciente com 40 anos de idade, com uma boa audição. O tumor foi detectado por acaso porque ela tinha diabetes insípido, por causa indefinida. Era uma diabetes insípido idiopática nessa paciente. Então, nós fizemos o posicionamento semi-sentado, com as pernas colocadas de forma mais elevada, a identificação do asterion, a trepanação, logo depois a craniotomia. Esse é o setup que nós utilizamos. Então, a craniotomia expondo as bordas do seio transverso, do seio sigmoide, a abertura da dura mater, identificação dos nervos bulbares, como eu disse anteriormente, os nervos são identificados logo no começo da cirurgia, e então fazemos a abertura do canal junto à linha de Tübingen. Primeiro passo é a abertura do canal, depois fazemos o debulking e a remoção do tumor dentro do canal. A paciente tinha uma audição preservada e nós queríamos preservar essa audição também. Então, fizemos com bastante cuidado esse procedimento, mesmo sabendo que havia um risco de perda auditiva significante, não é? Mas ela tinha uma preservação muito boa da audição antes da cirurgia. Então, depois de fazer a evacuação do tumor dentro do canal auditivo interno, nós iniciamos a remoção do tumor. Dentro do tumor, em schwannomas, não há estrutura alguma. Então, nós podemos fazer o debulking rapidamente. E agora aqui vem o nervo coclear, que está deslocado para baixo. Uma posição muito típica para o coclear. Na maioria dos casos, nós vemos dessa forma. E durante a cirurgia em posicionamento semi-sentado, a irrigação do campo, para nós termos uma boa visualização das estruturas. Quer dizer, isso vai facilitar muito, não só a visualização, mas também a dissecção. E aqui nós podemos utilizar as duas mãos para fazer a dissecção das estruturas que estão sendo empurradas pelo tumor. Aqui no caso, o nervo facial e embaixo o nervo coclear. Durante a cirurgia, fazemos a irrigação com papaverina para evitar um vasoespasmo. E assim que temos mais tecido tumoral livre, nós fazemos a retirada e então continuamos a dissecção. Por cima, por baixo, por todos os lados, até ter todas as estruturas, e o tumor vai diminuindo. No final, fica só aquele resto tumoral junto ao meato, e aí nós temos a facilidade de termos o nervo facial e o nervo coclear dos dois lados, tanto do lado medial como do lado lateral. Isso vai facilitar a remoção final do tumor até os últimos restos do tumor junto ao canal auditivo interno, se tiver ficado qualquer coisa. No final, nós alcançamos o chamado Near Total Resection, que é a remoção praticamente completa do tumor. Vocês vão ver nas imagens a seguir. E no final, o canal é fechado com músculo e cola de fibrina para evitar uma fístula licórica.
Aqui é o tumor antes da cirurgia, o tumor após a cirurgia. Nós vemos a remoção completa, porém, vocês podem ver aqui uma pequena área de captação de contraste. Foi uma parte ínfima de tumor que nós deixamos para poder preservar a audição da paciente, porque toda vez que mexíamos nesta última partezinha, o potencial dela caía e nós não queríamos perder esse potencial no fim da cirurgia. Então, nós deixamos isso, a audição pôde ser preservada, o facial também, o equilíbrio dela, isso 9 meses depois da cirurgia, ela esquiando nos Alpes, e essa parte tumoral até agora não cresceu e está sendo acompanhada. Aqui também um caso semelhante de um schwannoma relativamente grande, a abertura do canal auditivo interno. Esse tumor ele não invadia muito o canal, invadia só até mais ou menos a metade, de modo que nós pudemos fazer a identificação do facial e do coclear já no início da cirurgia, e foi possível a remoção completa junto ao canal auditivo interno, mantendo assim as estruturas preservadas. Aqui os nervos bulbares, tá vendo? Então, debulking é praticamente sempre a mesma conduta. Canal auditivo interno, depois exposição no ângulo ponto cerebelar, a debulking do tumor e depois a dissecção das estruturas junto à superfície tumoral. E assim seguimos mais ou menos como na cirurgia anterior. Tá bem? Bom, esse facial pode ser muito bem preservado após a cirurgia. Nós vemos aqui, após a ressecção desse tumor, que não invadia muito o canal. Também vários outros casos com tumores grandes e com excelente preservação do facial. Mas isso, claro, nem sempre acontece. Nós temos tumores que, após a remoção, o paciente tem uma paralisia importante, como, por exemplo, um grau 4, mas esses pacientes, depois, eles se recuperam com grau 3 ou grau 2, como essa paciente que se recuperou para um grau 2, ela estava bastante satisfeita, logo depois da cirurgia ela teve um grau 4, mas se recuperou bem e hoje ela é satisfeita. Esses pacientes também aqui, todos tiveram um grau 4 depois da cirurgia e evoluíram para um grau 2 bom. Um grau 2 bom. E esses aqui também, todos tiveram uma paralisia do facial, logo no pós-operatório imediato, e depois evoluíram para grau 2 ou até grau 1. Então, a presença de uma paralisia facial logo depois da cirurgia não é tão problemática. Importante é ter o facial preservado e ter a eletrofisiologia do facial preservada também. Agora, às vezes o paciente não recupera plenamente, como eu disse, grau 2, ou esse paciente aqui, esse era um tumor, os bordos bastante irregulares, ele estava invadindo o facial, foi extremamente difícil tirar esse tumor, eu tive que deixar uma pequena parte aqui junto ao tronco cerebral, o paciente teve um grau 4, depois ele melhorou para um grau 3, passou muito tempo sem poder fechar os olhos, colocamos até um lead loading, e agora ele já está mexendo o rosto plenamente, com um grau 3, está satisfeito com o resultado e o lead loading vai ser retirado. O que significa que, às vezes, em tumores grandes, a remoção subtotal ou parcial ela vai ser necessária para preservarmos o facial ou a audição do paciente. Mas o que nós não fazemos é já, do começo, decidir que vamos fazer uma remoção subtotal. São muito poucos casos onde nós decidimos, antes da cirurgia, que vai ser uma remoção subtotal. Nós tentamos sempre a total. E se é possível tirar o tumor todo, preservando o facial, ainda que o paciente tenha uma paralisia facial no começo, mesmo assim, nós preferimos a remoção total, porque esse paciente vai se recuperar, na grande maioria dos casos vai se recuperar, e o resultado final
vai dar uma satisfação maior ao paciente. Agora, o que significa uma remoção subtotal ou parcial? E hoje se discute bastante se o padrão nesses tumores grandes não deve ser a remoção subtotal seguida de radioterapia ou radiocirurgia. Essa é uma conduta também bastante válida, mas tem lá as suas desvantagens. Só para entendermos o que significa a classificação. Ou o tumor retirado completamente, ou não é completamente. O não completamente tem várias categorias. Uma delas é a Near Total Resection. É o tumor ser tirado quase completamente e nós temos uma pequena área de captação de contraste. Quer dizer, é quase completa a remoção. Então, nós temos uma remoção chamada subtotal. É uma parcial, mas extremamente avançada, chegando a uma remoção subtotal, onde nós vemos mais do que uma pequena área de contraste, mas é uma porção também bastante pequena do tumor que ficou para fora, aqui seguindo, acompanhando o nervo facial. Era de uma paciente jovem, onde não foi possível, em hipótese nenhuma, separar o tumor do facial. Então, nós deixamos essa camada e a paciente está sendo acompanhada. E há aqueles tumores onde nós fazemos uma remoção parcial. Esse é um caso onde nós planejamos, desde o começo, uma remoção parcial ou subtotal nessa paciente de 81 anos de idade, com tumor grande. Nós não queríamos encaminhá-la já para a radioterapia, porque o tumor era grande, então nós decidimos diminuir o tamanho tumoral e depois encaminhá-la para a radioterapia. Também uma conduta que está sendo discutida hoje em dia é fazer uma remoção em 2 tempos. É uma conduta também bastante válida, porém os pacientes não gostam disso. Os pacientes gostam de acordar e ter o problema resolvido. Os poucos casos onde nós fizemos isso, os pacientes não ficaram muito felizes em saber que tinham que receber uma segunda cirurgia. Então, há também lá suas desvantagens. Agora, o que não pode acontecer é uma coisa como essa. Essa paciente foi encaminhada, ela disse que o cirurgião inicial contou para ela que fez uma remoção subtotal e o pequeno resto que ficou deve ser agora irradiado. Eu olhei para as 2 imagens e não consegui ver uma diferença. Eu só consegui descobrir qual era a fotografia pós-operatória pela data, maio de 2017, novembro de 2017. Então, esse é o pós-op. E tem aqui também uma cicatriz na pele. Senão, não seria possível ver a diferença. Praticamente não foi tirada nada, e isso não é uma remoção subtotal, nem parcial, isso é uma biópsia, na verdade. Quando olhamos a literatura, não se assustem com essa tabela. Eu vou ajudá-los a entender essa tabela. Isso aqui são vários autores que publicaram sobre tumores grandes ou gigantes. São várias séries só de tumores grandes, inclusive do professor Sam e outros. E nós vemos aqui a remoção por via retrosigmoide, tá bem? Ou translabiríntica, mas a grande maioria foi retirada por via retrosigmoide. Vamos ver aqui, porque essa é a técnica que nós utilizamos. Então, na maioria dos casos, o tumor foi retirado completamente ou quase completamente. Foram poucos os autores que tiraram 30%, 40% e nada mais que isso. Tá bem? Aqui nós vemos. Aqui é a retrosigmoide e nós vemos as remoções tumorais. É essa coluna aqui, não a outra. Nós vemos 97%, 70%, 90%, aqui tem 30%, do professor Sami 95,7% e aí por aí vai. O follow-up dos pacientes, e nós vemos aqui a preservação do facial, que variou de 100%, interessante, 100%, não é? Mas esse foi uma série onde o tumor não foi retirado completamente. Está vendo? 68% de remoção completa.
se formos pegar aquelas séries onde o tumor foi retirado quase completamente, 97%, 98% e coisas semelhantes, nós vamos ver que a preservação do facial é mais ou menos 60%, 50%. Aqui a preservação do facial Haus-Breckmann 1 e 2, quer dizer, são os resultados bons. Então, nós vamos ver que os resultados bons, eles caem para mais ou menos 50%, 60% naqueles tumores grandes ou gigantes. Né? Agora, o controle tumoral é excelente. Nós temos aqui 100%, 90% e coisas semelhantes. Quando pegarmos as séries com remoção subtotal, nós vemos que são as séries só com remoção subtotal. Nós vamos ver que a preservação do facial ela é melhor, de fato. E nós vamos ver que o controle tumoral também parece ser muito bom. São as remoções subtotais seguidas por radioterapia ou radiocirurgia. O problema é que o follow-up é de mais ou menos, no máximo, 5, 6 anos, não mais do que isso. 5, 6 anos para um paciente idoso, nós podemos aceitar, mas 5, 6 anos para o paciente jovem, isso ainda não nos dá segurança para dizer que esse tumor estará controlado. Então, vocês veem por aí as diferenças. Se fizermos uma remoção subtotal com radioterapia, nós vamos ter uma preservação de função aumentada, porém com um risco maior de perda de controle tumoral. Na fase inicial, os resultados parecem ser muito bons. Com o passar do tempo, há um risco que esse controle não seja mais adequado. Seguindo a literatura, e aqui nós encontramos na literatura várias indicações de que o esforço por uma remoção completa é melhor do que nós decidimos já desde antemão que o tumor vai ser retirado de forma incompleta. Então, nós temos, após a remoção total, nós temos várias vantagens. Primeiro, a potencial cura da doença em mais de 50% dos casos, como nesse trabalho aqui que mostra. Nós temos um tempo de recorrência livre do tumor também por muito mais tempo do que se nós fizermos a remoção subtotal. As funções que foram preservadas, elas se mantêm preservadas na grande maioria dos casos. E há trabalhos que mostram também uma melhor qualidade de vida do paciente quando o tumor foi retirado completamente. Então, a qualidade de vida, sendo a função preservada, a qualidade de vida do paciente é melhor quando o tumor é retirado completamente. Olhando para esses trabalhos de maneira mais profunda, nós vemos esse trabalho aqui de 2016, mostra esses dados, e a conclusão desse trabalho é de que a ressecção máxima cirúrgica deve ser o alvo da cirurgia. Esse trabalho aqui, publicado em 2017 no Journal of Neurosurgery, mostra que, após a remoção completa do tumor, onde o cirurgião e a ressonância mostraram que era completa, nós vemos que, com o passar do tempo, há uma queda nesse controle tumoral, porém, essa queda é bem menos acentuada do que após uma remoção subtotal. Nós vemos aqui o que acontece após uma remoção subtotal, o nível de recorrência é bem mais alto. Nesse outro trabalho aqui, publicado em 2014, também os autores chegam à mesma conclusão de que a ressecção tumoral ela é a melhor conduta para esses pacientes, principalmente em pacientes jovens.
o grupo do professor Mazzoni, da Itália, um grupo de otorrinolaringologia, mostra que a função preservada ela se mantém preservada durante um longo tempo. E esse trabalho aqui, publicado pelo grupo da Mayo Clinic em 2018, foi um trabalho muito interessante, porque, na verdade, os autores queriam, com esse trabalho, mostrar que, após uma remoção subtotal do tumor e com a irradiação, a qualidade de vida dos pacientes era melhor do que após uma remoção completa, que causaria mais paralisia facial e uma série de problemas para os pacientes. No final do trabalho, eles tiveram a surpresa, e eles mencionam isso no trabalho, eles tiveram a surpresa de ver que a qualidade de vida dos pacientes era melhor após uma remoção completa, mesmo alguns pacientes tendo certos déficits, do facial, por exemplo, do que a qualidade de vida daqueles pacientes que receberam uma remoção subtotal. Isso proveniente do fato de que a presença do tumor causa um estresse psicológico nos pacientes e isso altera a qualidade de vida dos pacientes. É um trabalho muito interessante que vale a pena ler. Então, eles também chegaram à conclusão que a ressecção máxima deve ser o alvo da cirurgia. E para terminar esse caso, que eu já mostrei em outros congressos também, que exemplifica exatamente essa discussão. Paciente jovem, músico, clarinetista, toca em uma filarmônica de uma capital da Europa, e ele, assim que apareceu esse tumor, ele percebia que já estava com a audição alterada, mas isso não atrapalhava tanto a profissão dele. O que atrapalhava mais a profissão dele era o problema com o facial dele, que ele precisava de um facial mais de 100% funcionante para poder tocar a clarineta. Então, ele procurou, muito preocupado, jovem de 34 anos, com um tumor desse, havia recebido uma série de recomendações para não tocar no tumor, porque ele poderia ter uma paralisia facial maior e tal. E foi isso que nós dissemos para ele também. O risco de desenvolver uma paralisia facial, mesmo incompleta, ela não é pequena, num tumor grande. Isso poderia representar para ele o fim da carreira de músico. Porém, é a conduta a se recomendar por causa da vida dele, porque ele é jovem e tudo mais. No final, ele decidiu pela cirurgia. Logo depois da cirurgia, ele teve um Haus-Brackmann 2, que é considerado muito bom por nós, neurocirurgiões. Depois de tirar um tumor desse, ter um Haus-Brackmann 2 é bom. Para ele, porém, não era suficiente para a clarineta dele, e ele treinou bastante e depois recuperou. Recuperou para o Haus-Brackmann 1 e tocou para nós aqui no departamento essa música maravilhosa que certamente vocês conhecem e que eu deixei para tocar no final para mostrar a saudade que temos do Rio de Janeiro. Com isso, eu termino a minha apresentação. Estou aqui à disposição para perguntas. Muito obrigado. Marcos, a gente virtualmente não tem como aplaudir, mas se sinta bastante aplaudido. Obrigado pela excelente apresentação super didática de uma pessoa que realmente tem experiência e fala do que sabe, do que faz. Nós vamos abrir agora, antes de eu fazer uma série de perguntas aqui, mas nós vamos abrir para a audiência, para as pessoas fazerem as perguntas para você que quiserem. Rafael, começa com você aí. Bom dia, professor Tatagiba. Bom dia para a gente, boa tarde para o senhor. Tudo bem? Aqui é Rafael falando, sou recinto de serviço do Miguel Couto. Eu também anotei aqui algumas perguntas. A primeira delas, o senhor começou comentando na aula, a gente está falando praticamente de schwannomas, neuronomas gigantes, então a gente está falando de lesões T4, pelo menos, T4A, T4B.
Eu queria saber como é que o senhor maneja a hidrocefalia que muitas vezes os pacientes chegam para o senhor, já com distorção do tronco, com distorção do quarto ventrículo. Como é que você maneja DVE, DVP, volta para casa? Tem uma vez no congresso que eu escutei o senhor falando sobre isso, sobre uma DVP, de repente reoperar esse paciente num segundo momento. Queria saber como é. Tá, muito obrigado, Rafael. Também muito obrigado pelo grande apoio em organizar esse simpósio também. Tá? Quero te agradecer por isso. Essa pergunta é muito boa. Tá? Nós temos dois tipos de hidrocéfalo no schwannoma vestibular. Nós temos o hidrocéfalo que aparece, às vezes, em tumores pequenos até, e que é causada pelo índice aumentado de proteína no líquor, e não por compressão do quarto ventrículo. Esses casos se resolvem, na grande maioria das vezes, simplesmente tirando o tumor. Tá bem? Se o paciente vem com um tumor, um schwannoma grande, e que de fato está causando uma compressão do quarto ventrículo, tá? Não é por aumento de proteína no líquor, mas ele está de fato causando uma compressão do quarto ventrículo. E o paciente está sintomático do hidrocéfalo, então nós fazemos a derivação antes, esperamos o paciente recuperar e operamos o tumor. Tá? Eu não gosto de colocar uma derivação e no mesmo dia operar o tumor. Esse cérebro ainda vai estar edemaciado, os resultados não são muito bons, é melhor ter calma, colocar uma derivação, operar o tumor e depois, mais tarde, se for necessário, retirar a derivação. Essa é a conduta nossa de preferência, porque o mais importante é ter uma remoção tumoral segura para o paciente. E o tronco cerebral ele tem que se desedemaciar. Tá? E você precisa ir umas 2, 3 semanas para isso. Marcos, e a TVE nessas situações? Você acha que se aplica, não se aplica? A terceira ventriculostomia endoscópica? Não, pode ser feita também se você tem certeza de que é uma compressão do quarto ventrículo e não só aumento de proteína. Claro, pode ser feita também. Agora, o que nós vemos é que, às vezes, o tronco cerebral está comprimido e o espaço pré-pontino está bastante ocupado, entende? Então, você abre o terceiro ventrículo e não há uma cisterna muito boa para o líquor drenar. Tem que ver a anatomia também da fossa posterior. E nessas hidrocefalias, mesmo que não esteja muito sintomático, é confortável você fazer a craniotomia da fossa posterior e afastar o cerebelo para poder fazer a drenagem por ali, ou você prefere acha que é mais prudente você fazer uma DVE pré-operatória, por exemplo, depois nem que... Sim, exatamente. Olha só, se o paciente tem uma hidrocefalia por aumento de proteína no líquor, eu já abro a fossa posterior, faço a craniotomia lá embaixo, abro a dura até lá embaixo e nós elevamos o cerebelo e temos ali uma cisterna excelente, sai o líquor, é como se fosse uma drenagem, entende? Agora, substitui uma drenagem ventricular ou qualquer outra conduta. Agora, se o tumor é gigante, está ocupando a fossa posterior toda, você não tem como entrar nas cisternas de baixo. E, às vezes, até a endoscopia de terceiro ventrículo, a ventriculostomia do terceiro ventrículo, ela corre o risco de não dar certo pelo fato da fossa posterior estar cheia. Não é? Não há cisterna para drenar o líquor. Nesses casos, nós preferimos fazer a derivação e esperar um pouco e operar o paciente depois. Agora, há condutas que podem variar. Foram poucos os casos onde nós fizemos a derivação antes da cirurgia. Foram poucos os casos. Na grande maioria das vezes, é o hidrocéfalo causado pelo aumento da proteína no líquor, e aí nós já fazemos o acesso direto ao paciente.
Enquanto as pessoas vão tomando coragem de fazer perguntas, eu vou fazer algumas perguntinhas aqui. Tem algum limite de idade, seja cronológico ou biológico, para a ressecção desses tumores? Olha, o outro dia me perguntaram qual o paciente mais idoso onde nós fizemos o posicionamento semi-sentado. Foi um paciente de 86 anos e que saiu bem. E o mais jovem foi de 4 anos. Tá? Criança com neurofibromatose. Com relação à remoção do tumor, eu mostrei um caso, né? Um paciente de 81 anos. É possível fazer essa cirurgia nesses pacientes, só que não há necessidade de se fazer uma remoção completa. Pode fazer uma remoção incompleta e acompanhar esse tumor depois com ou sem radioterapia. Mas a cirurgia no idoso, ela é totalmente válida. O fator mais importante é o grau de asa do paciente. Se o paciente não tem um asa muito baixo, a cirurgia pode ser feita como que numa pessoa mais jovem. Como a gente tem muito residente jovem aqui, te perguntar as coisas básicas. Qual a diluição da papaverina que você usa para irrigar durante a cirurgia? E outra, se você ainda está utilizando a nimodipina na prevenção do vasoespasmo, na tentativa de preservação da audição ou não? Certo. Olha, a nimodipina nós não estamos utilizando mais porque nesse estudo nós tínhamos que começar um dia antes da cirurgia, a aplicação é endovenosa, há umas certas desvantagens com relação a manter uma pressão arterial boa nesses pacientes, então nós praticamente não estamos fazendo mais a nimodipina endovenosa, nós fazemos a papaverina tópica durante a cirurgia e fazemos uma diluição de 1:30. Essa é a diluição que nós usamos. Uma ampola de papaverina... Ela é tópica. É a mesma coisa que fazemos durante a cirurgia de aneurisma. Agora, pode-se fazer também a nimodipina tópica. Alguns fazem nimodipina. Nós aqui no serviço, nós utilizamos a papaverina. E na redução do tamanho tumoral, eu vi que você utiliza o aspirador ultrassônico. Sim. Né? Dentro do tumor e na face posterior do tumor, não tem risco nenhum, não tem nervo ali. Né? Os nervos estão anteriores e inferiores, não é isso? Não, isso pode variar. Nós não ultrapassamos o limite do tumor com o Cavitron. Nós não usamos, nós utilizamos o Cavitron só para diminuir o tamanho tumoral, para fazer a enucleação mesmo. A superfície do tumor ela tem que ser tirada sob visualização, não é? Temos que fazer a dissecção das estruturas junto à superfície tumoral. Nós não ultrapassamos a superfície do tumor com o Cavitron. E em mais ou menos 1 a cada 200 pacientes tem o facial voltado para a porção posterior do tumor. Então, antes de começar a cirurgia, se há uma suspeita que as fibras estão ali, nós temos que estimular a parede do tumor, parede posterior. É uma situação rara. Na nossa casuística, foi mais ou menos 1 a 200 pacientes, um pouquinho mais. E eu tive um desses semana passada, e esses pacientes, quase todos têm uma paralisia facial incompleta depois da cirurgia, porque o nervo fica o tempo todo na frente, nós temos que trabalhar nele o tempo todo. Então, há um risco maior de se causar uma paralisia facial parcial, temporária, mas é uma paralisia facial nesses pacientes que têm o facial voltado à porção posterior. E qual a potência que você recomenda do aspirador ultrassônico nesses tumores? Nós utilizamos o ultrassom da companhia Zoring, tá? Não é a Valley Lab. E eu uso 40%. Perfeito. Agora, depende dessa companhia, mas 40% na Zoring não corresponde a 40% na Valley Lab. Você tem que adaptar.
O ideal é a menor potência possível que consiga aspirar, né? Isso, pode-se dizer. Se bem que agora há tumores que são mais fibróticos, são mais densos em células, outros são bem mais moles. Aquele tumor cístico, ele vai ser bastante perigoso até, porque se você entra com um cavitron nele, ele já sai levando todas as estruturas juntos, tem que tomar cuidado. Professor, Rafael aqui de novo falando. Posso fazer mais uma pergunta, chefe? Claro. O senhor estava explicando mais no final da aula sobre, às vezes, a gente pode se deparar com uma paralisia do paciente. Isso é realmente uma condição que tem que ser evitada ao máximo, a paralisia de nervo facial, que deixa o paciente, às vezes, muito insatisfeito. Eu me lembro do senhor falando aí em Tübingen mesmo, sobre Haus-Breckmann 3, mais e menos, aquele bom e ruim, aquele que recupera e que não recupera. Eu queria saber quanto tempo você espera naquela situação que o desfecho sai um Haus-Breckmann 3 menos, vamos dizer, ou um maior que isso, e qual é a experiência do senhor, na verdade, quando você tem uma lesão de nervo facial completa e você tem que fazer uma rafia com sural, por exemplo. Como é que você espera que esse paciente recupere? Qual a experiência que o senhor tem com isso? Bom, em primeiro lugar, é importante, durante a cirurgia, ter a certeza que o facial está preservado, anatômica e eletrofisiologicamente. Tá? Se você tem uma preservação anatômica e se você estimula o facial e ele funciona, então você pode ficar mais tranquilo que aquela paralisia que o paciente vai apresentar, ela tem uma boa chance de se recuperar para pelo menos 3 ou 2. O bom é ir até 2, né? Se uma pessoa tem uma paralisia facial grau 4 ou 5, logo depois da cirurgia, a probabilidade daquilo virar 1 é mais difícil. Mas há graus 2 excelentes que são quase igual a 1. Os pacientes estão felizes. Se o facial está com um aspecto no fim da cirurgia ruim e a eletrofisiologia está incerta, você pode esperar. Esse paciente pode se recuperar, mas ele vai se recuperar no máximo até 3. 3 não é ruim, se você considerar que é um tumor gigante. Tá? Se você fizer uma reconstrução do facial com sural, também o facial vai chegar no máximo até 3. Tá? Ele não passa de 3. É claro que eu tento fazer de tudo para preservar o facial no tronco cerebral. Porque se ele está preservado ali, você tem pelo menos a chance de fazer uma reconstrução com sural. E a reconstrução com sural é o melhor resultado que você pode obter. Né? Se você fizer uma reconstrução na hora, no momento, após a cirurgia, a chance é de mais ou menos 80% do paciente desenvolver um bom 3. E quanto tempo que nós esperamos? Se o facial está preservado e o paciente tem uma paralisia facial praticamente completa, nós esperamos no máximo 9 meses. Depois de 9 meses, você tem que ter pelo menos alguma eletrofisiologia de recuperação ou tem que ter pelo menos uma horizontalização da boca do paciente, que mostra que ele está desenvolvendo o tônus muscular. Agora, eu recomendo, se você tem um programa de neurinômado acústico no departamento, eu recomendo incluir um cirurgião plástico no grupo que possa ajudar nos detalhes do facial. A cirurgia plástica tem alguns detalhes, como injeção de botox e outros detalhes cirúrgicos que nós não temos e que vão ajudar os pacientes a ter uma face mais normalizada. Nós podemos oferecer ao paciente mais do que o comum se nós incluirmos a cirurgia plástica no nosso programa. Ô Marcos, essa reconstrução transcirúrgica ou percirúrgica do facial com sural, você usa apenas cola para... Não, eu tento fazer uma sutura. Se for possível, eu ponho pelo menos uma sutura de 10-0 ou 9-0, só para evitar que o líquor possa lavar a cola de fibrina. Agora, há situações onde o facial está tão mole
tão edemaciado que a sutura não pega. Nesses casos, eu ponho a cola de fibrina em cima do nervo, coloco ainda um gel foam e ponho cola de fibrina de novo, entende? Para tentar prender ao máximo. Agora, eu tive um caso onde o sural não pegou, e eu acredito que tenha sido porque o líquor lavou a cola de fibrina. Quer dizer, se possível, tenta pôr pelo menos uma sutura. Perfeito. Outra coisa que eu te perguntar é em quanto tempo, em média, você dá para o paciente para ele esperar? Eu vi que você falou até 9 meses, mas, em média, a recuperação que você vê do Housebrackman 4 para um 3, depois de 3 meses, você já tem uma boa melhora do resultado. Depois de 3 meses, mas 6 meses. Não é coisa de semanas, nem um mês, não, né? Não. É coisa, se o paciente chega a 1 grau 4, é coisa de meses. E é melhor falar para o paciente antes. Uhum. Ok. Mesmo falando, o paciente fica preocupado. Não é? Claro. Calmon, você está aí? Não quer fazer uma pergunta para o professor Tajiba? Professor, bom dia. Tudo bem? Você está operando, né? Estou vendo aqui. Oi? Desculpa, não ouvi. Está operando. Estou lhe vendo operando. Sim. Na foto aí, estou operando bem lá no Miguel. Graças a Deus e graças à sua mão aí que me ajudou. Tá bom. Professor, eu queria saber se eu tenho alguma consideração especial, geral, além do cuidado com o ultrassônico, nos tumores císticos. Se é mais difícil, se o cisto está mais anterior ou mais posterior, se dificulta alguma coisa. Essa consideração. Obrigado. Outra utilização do ultrassom. É o que eu disse. Tem que tomar muito mais cuidado no tumor cístico, porque o ultrassom vai captar todas aquelas estruturas que estão ali. Eu tento usar o mínimo possível o Cavitron durante a remoção de um schwannoma cístico. É melhor utilizar pinças para retirar aquela parte bastante cística e mole do tumor, porque o Cavitron pode levar mais estruturas do que você deseja. Tá certo? Tá certo, obrigado. A gente tem um caso de um paciente que deve ir para o Miguel Couto. Até o Rafael está ciente. E é um tumor bem grande, T4B, que tem vários cistos. E aí, até se ele puder mandar a imagem do senhor depois, no segundo momento, para a sua opinião, a gente ficaria muito agradecido também. Sim, pode enviar, sim, claro. Pode enviar. O paciente já chegou, Felipe. Tá. Chegou ontem. Isso. Pode enviar as imagens. Professor. Paulo, estamos te ouvindo, não, Paulo? Não está dando para ouvir. E, pessoal, só tem uma coisa. Daqui a pouco eu tenho que terminar, porque eu ainda tenho cirurgia. Tem mais um caso e tem uma prova de doutoramento. Hoje eu estou com as atividades. Tá bom? Ok. Professor, mas eu não entendi dia. a pergunta. Eu não entendi a pergunta, por favor. Dá tempo para uma pergunta? Vamos lá, Bárbara. Bom dia, professor. Quem está falando é Bárbara. Eu fui residente aí do Miguel Couto com o Dr. Rui, terminei ano passado. Bom dia. Eu tenho uma dúvida em relação à sua programação cirúrgica, em relação à reconstrução com sural. Se já se programa antes da cirurgia, já sabe qual é o caso que você vai ter que fazer a reconstrução, ou isso é só intraoperatório? Como é que funciona? Não, olha, eu vou dizer sinceramente, graças a Deus, os casos onde nós temos que fazer reconstrução com sural, esses casos são relativamente raros. Agora, você pode prever mais ou menos se o paciente vai precisar, se o paciente tiver uma paralisia do facial previamente. Quer dizer, um dos maiores preditores de paralisia facial depois da cirurgia é a condição do facial antes da cirurgia.
Tá? Esse é um fator extremamente importante, até mais importante do que o tamanho do tumor. O segundo fator é o tamanho tumoral, mas o fator mais importante que vai predizer se o paciente vai ter um facial piorado, às vezes até precisa ser reconstruído, vai ser a presença de uma paralisia facial antes da cirurgia. Tá bem? Quer dizer, tirando isso, a gente espera que o facial seja preservado. Agora, os casos onde temos que fazer a reconstrução com facial, esses casos são, aqui, pelo menos, esses casos são incomuns. Tá? Mas sempre tem que tomar cuidado se há uma paralisia facial, mesmo que seja grau 2 ou até mais grau 3, antes da cirurgia, isso mostra que o facial está em mau estado. Tá bem? Vamos lá, para a gente terminar. Santa Maria, consegue se conectar aí? Seu áudio está bom ou não? Opa, estão me ouvindo? Perfeito. Tá. Professor Tatagiba, minha pergunta, na verdade, ainda no sentido de evitar vasospasmo e a preservação da função do nervo facial, você acha que tem alguma coisa que, isso até foge um pouco do nosso controle, né? Mas alguma coisa que, do ponto de vista anestésico, talvez algum controle específico da pressão arterial intraoperatória, alguma coisa diferente da hipotensão intraoperatória que a gente está acostumado, que a gente possa pedir ou sugerir ou combinar com o anestesista para que a gente possa melhorar esse resultado funcional? Sim, sim, claro. A gente mantém a pressão arterial média do paciente entre 80 e 90. E você irriga com soro frio ou soro morno? Essa é uma boa pergunta. A eletrofisiologista pede para irrigar com soro morno, porque senão pode haver o desenvolvimento de A-trans. Quer dizer, o soro frio pode causar como eu digo, o desencadeamento de atividades elétricas no facial, que não são mecânicas, são simplesmente por causa da água fria. Por isso, o eletrofisiologista sempre pede soro morno. Agora, contra um edema do facial, o soro frio seria melhor. No final, nós temos que seguir aquilo que a eletrofisiologia pede. Tá? Então, a gente tenta fazer a irrigação com soro morno, ou pelo menos com um soro não frio, não gelado. Gente, última pergunta, professor Tatagiba, vamos aproveitar. Vou fazer, chefe. Quer perguntar alguma coisa? Vamos lá, Machado, última pergunta. Última pergunta, professor. E aproveito aqui já para convidar o senhor para fazer o caso da semana que vem do Shivanoma gigante que está chegando aqui no hospital. Aproveitar aqui um segundo da atenção. Pode mandar por Zoom. Eu queria saber se você avalia uma rediscussão da classificação do professor Sami, classificação da década de 90, bastante completa, mas a doença a gente vai cada vez entendendo melhor. Se você avalia num espaço de tempo, o senhor tem uma casuística bastante grande, uma experiência incrível com o neuronômado acústico, se você avalia uma rediscussão da classificação do professor. Claro, sem dúvida nenhuma, essa classificação de T1 a T4, que na verdade é a classificação do COS e que foi adaptada pelo SAMI como 3A, 3B, 4A, 4B, essa classificação ela não inclui os tumores císticos, não considera a invasão do canal auditivo interno, sem dúvida nenhuma, a classificação não é perfeita. Agora, não faz sentido você colocar também uma classificação muito complexa, porque as pessoas não vão seguir. A comunidade só segue classificação simples, mesmo que seja, mesmo que ela tenha falhas. Então, a classificação, a tentativa de reclassificar esse tumor, até agora não deu muito certo. Apareceu uma ou outra, mas as pessoas não seguem porque são muito complicadas, entende? Então, é importante ter uma classificação simples. Todas as classificações, Glasgow Coma, Spätzler-Martin, todas essas classificações têm as suas falhas,
mas você vê que mesmo assim elas são válidas, a classificação T1 a T4, T3A, 3B, 4A, 4B, elas são válidas, não é? Mas elas não são completas. Talvez vocês consigam uma melhor por aí. Bom, professor, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela simpatia, pelo carinho que tem pela gente, e dizer que foi excelente essa manhã. Muito obrigado pela sua presença aí. Não, eu agradeço o convite, agradeço o empenho de todos e foi com muito prazer que eu fiz isso. Para quem quiser, vá na quinta-feira, eu acho que é às 5 horas da tarde de Miami, deve ser 6 da tarde aí. Tem o webinar do Jacques Morcos e eu falo de neurinoma do acústico, se vocês virem essa aula, vão ver, alguns slides vão se repetir. Eu falo sobre a importância da remoção radical. É sempre um debate e o outro palestrante fala da importância da conduta conservadora. E os panelistas vão discutir, vai ser, com certeza, com muita discussão, muito interessante, com muita controvérsia. Para quem quiser, eu não sei dar o endereço aqui agora, mas entra no site da Universidade de Miami, Jacques Morcos, que vocês vão ficar sabendo. Ok. Obrigado. Mais uma vez, pedir às pessoas para não esquecerem de assinar a lista de presença lá no chat, lá no bate-papo, e que a gente se reencontra aqui às 10 horas para a aula do Dr. Fernando Vasconcelos sobre trombose venosa cerebral. Marcos, Um abraço, obrigado. Um abraço, Rafael, um abraço a todos. Muito obrigado por organizar esse webinar e pela presença de vocês também. Obrigado. Um abraço, professor. Obrigado, professor.